Durante toda a escravidão, houve castigos cruéis e desumanos para impor medo, controle e obediência, sendo eles açoites, máscara de ferro, trabalho forçado extra, humilhação pública sem direitos humanos como a educação e a saúde. O nosso objetivo aqui no podcast é retratar de maneira reflexiva temáticas relacionadas à educação das relações étnico-raciais, com uma série de entrevistas acadêmicas sobre sua influência na educação brasileira durante e pós-castigo. Do erro nasce aprendizado e do castigo o nosso papo. Este é o pós-castigo. Hoje, nossa temática vai ser sobre a fábula das três raças. Estamos com essas lindas alunas aqui do curso de licenciatura em Química do campus Bacabal, Aline Vieira e Lara Érica. Meninas, sejam bem-vindas. Eu queria que vocês iniciassem falando um pouco sobre a fábula das três raças, explicando mais. A fábula das três raças, ela teve sua primeira aparição lá no século XIX, e aí ela se propagou do século XX para a década de 80, e a fábula, ela fala que o Brasil, ele é fruto do conjunto de três povos, que é o negro, o branco e o indígena. Só que a fábula, ela mitifica algo, porque ela fala que a convivência desses três povos foi algo harmonioso, sendo que a gente sabe que não foi assim. Então a fábula, ela foi um mito usado para esconder toda a desigualdade e toda a violência, o racismo, todas essas desigualdades que foram vividas por esses povos, principalmente o indígena e o negro. Mas por que essa fábula, esse mito foi usado? Ela apareceu em um tempo pós-independência, em um tempo pós-abolição da escravidão. Então a elite brasileira, os brancos, eles precisavam de algo para justificar todos os seus atos desumanos com esses povos. Eles queriam justificar, mas eles também queriam manter esses atos sem parecer opressores. Então daí surgiu a fábula das três raças, onde ela fala que o branco é o civilizador, o negro é o trabalhador e o indígena é o nativo que tem o nativo com conexão com a natureza, ligação com a terra. Justamente essa função desses povos teria sido uma coisa extremamente cordial, né? Eles tinham que vender essa imagem para outros países, para os outros continentes. Então eles vendiam essa imagem porque no Brasil existia essa questão cordial entre os indígenas, os povos escravizados que estavam sendo libertos, mas isso é a libertação à lei rasa, né? Onde só foi liberto no papel. Verdadeiramente, na realidade, eles ainda eram tratados como escravos, eles não conseguiram se libertar de fato. E essa história, essa fábula, ela esconde diversas violências que não são abordadas diariamente durante as aulas ou durante discussões, durante momentos sociais. Ela faz uma boa história desses povos, principalmente que o maior marco, né, a libertação dos escravos, só que na verdade foi o maior golpe, porque os escravos foram libertados, mas eles iam para onde? Eles iam viver do quê? Então a fábula, ela também foi uma maneira de justificar essa falta de direitos para os negros que foram libertados da escravidão. Também trouxe a questão de que existia uma ideia de querer embranquecer o povo brasileiro. Então essa miscigenação é uma coisa mentira, né? Só foi uma coisa para poder vender o Brasil sem discussões, sem brigas, sem genocídio, sem abusos, e assim vai por diante. Então, quer dizer que algumas coisas foram escondidas, né? Então, algumas pessoas elas foram influenciadas para poder manter essa narrativa, né? Sim, você vê, nossa, também. Os povos mais silenciados foi o negro e o branco, né? Porque ele, como eu falei, dei um pequeno palpite, né? A dor histórica, ela foi apagada justamente por essa narrativa de harmonia entre as três raças, que isso não existiu. Quando você me pergunta isso sobre povos silenciados, eu lembrei de um trecho, de um verso da música de Clara Nunes, onde ela fala: ninguém ouviu um solo sabedor no canto do Brasil. Esse trecho ele remete justamente a isso,
a esse silenciamento, a essa invisibilidade que o povo sofreu, onde, infelizmente, né, o nosso país ele foi construído, ele foi formado em cima do sangue, do sacrifício, do suor, das lágrimas em cima desse povo negro e indígena. E isso foi invisibilizado, isso foi deixado oculto com o passar do tempo. E quando, tipo, essas pessoas, os brasileiros, eles começaram a se enxergar como um povo, porque até então eles não tinham isso, né? Eles tinham acreditavam nessa narrativa, e aí, quando foi que eles começaram a se enxergar como um povo, realmente? A fábula, pegando mais uma vez a fábula, né? A fábula, ela moldou o pensamento brasileiro, porque na fábula ela fala o quê? Na verdade, ela foi uma ideologia da época, uma ideologia que escondia todo o passado de desigualdade. Então, o povo brasileiro, ele acreditava que ele fazia parte de um país especial, de um país onde essas diferenças raciais eram respeitadas, viviam com naturalidade, sendo que não era assim. Então, eu posso dizer que a fábula ela moldou o pensamento do povo brasileiro, só que não foi um pensamento assim muito conveniente, porque seguindo a fábula, o povo brasileiro ele acreditava em, como eu posso dizer, em um mito onde a mistura foi algo harmonioso, foi algo respeitoso, sendo que não foi isso. Então, ao acreditar nisso, o próprio povo acaba apagando essas desigualdades e acaba deixando de lutar, perdendo essa força de lutar pelas desigualdades que foram sofridas anos atrás. E segundo essa ideia da sociedade brasileira, ela seria, portanto, né, ali igualitária para todo mundo, seria a natureza igual. Só que quando a gente vai voltar lá no passado, a gente vê que a maioria dessas relações em que surgiram os partos foram relações sexuais abusivas, onde eles forçavam mulheres negras a ter relações sexuais com os europeus. Então essa narrativa, ela esconde que a miscigenação ocorreu dentro de relações extremamente desiguais, né? Os indígenas submetidos também à escravização, as suas terras, as suas culturas sendo apagadas, sendo diminuídas para que os europeus trouxessem a cultura branca do país. Os negros foram trazidos à força, foram submetidos à escravidão, e também tem a questão de que foram vários tipos de povos lá da África, não foi só um povo. Então nós tivemos a miscigenação e uma mistura de culturas gigante. Só que essas culturas foram sendo reduzidas para que a cultura europeia continuasse sendo prevalecida aqui no nosso país. E esses brancos, eles começaram a ocupar cada vez mais posições de poder, ou seja, a hierarquia branca continuava sendo a que estava ali no auge. Negros não eram vistos em lugares nenhum, a não ser na questão da sociedade ali bastardeada. Então, a identidade brasileira, ela passou a ser vista assim, como uma celebração de misturas, né? Só que não é uma mistura assim, de verdade, orgulhosa. Eles eram vistos como uma mistura, mas para eles era uma coisa extremamente, para os europeus, era uma coisa extremamente vergonhosa. Então, eles queriam esconder essa cultura brasileira, qual foi, né, a mistura, e expor só o que era bonito para os outros países. Então, essa questão de que os povos acabaram aceitando que era uma miscigenação, uma mistura entre os povos, mas de certo modo era esquecida ali por parte. Depois de todo esse sofrimento, hoje em dia, o povo negro, ele é colocado como um símbolo de força, né? Mas quase nunca como um símbolo de dor, de humanidade. Por que vocês acham que é sempre assim, um símbolo de força? Eu posso dizer que o racismo brasileiro, ele quer status, ele não quer reconhecer a sua culpa, ele não quer ter a responsabilidade dos seus erros. Então, a partir disso, a gente consegue falar que o quê? Antigamente, a elite brasileira, né, os brancos, como eu já tinha falado, após esse período de abolição à escravidão, eles precisavam de um discurso para mascarar todas as desigualdades que foram sofridas. Então, aí eles colocaram o negro como um símbolo de força. Mas aí tem um segredo desse símbolo de força. Não foi um símbolo de força para ser seguido, um símbolo de inspiração. Foi um símbolo de força, trabalho. O negro era trabalhador, ele era resistente. Então, na época, símbolo de força era isso.
Então percebe que mesmo tentando exaltar, do mesmo modo que eles exaltaram, eles também ainda estavam tendo aquele preconceito, aquela resistência de aceitar o negro. Não, na verdade, eles romantizaram o negro na criação, na formação do país. Romantizaram tanto que acabaram esquecendo que a formação foi feita com dor, com lágrimas, com castigo, com todas essas maldades e piedades que você falou no início do podcast. Então, a gente pode falar que o negro ele foi exaltado, mas a sua dor ela foi escondida. Então, daí surgiu porque o negro é um símbolo de força, mas não um símbolo de resistência. Eu acho que poderia ser melhor o símbolo de resistência. Na atualidade, nessa sociedade contemporânea, isso acontece porque os negros ou os indígenas, eles têm grande foco, tanto na música, no esporte, academicamente. E quando, por exemplo, um jogador de futebol, os torcedores chamam que ele é a verdadeira força, a verdadeira garra. Mas quando esse jogador ele é vítima de racismo, o que é que os torcedores falam? Ah não, ele aguenta tudo. Então aí já é uma romantização e acaba tirando aquela sensibilidade do que o jogador está sofrendo, do racismo sofrendo, do essa dor. E exatamente isso. Quando você romantiza algo, esconde todo o dor, né? Então, quando foi romantizada essa ideia de que o brasileiro era o brasileiro forte, o brasileiro que lutava por conquistar as suas coisas, as pessoas que queriam apagar essa história acabam dizendo que se não é uma coisa que machuca, né? Se não é uma coisa que está ali cortando de fato, porque era essa imagem que eles vendiam, de que eles não apanhavam dentro dos senzalas, e enfim. Eles venderam essa imagem, como se a escravidão no Brasil não existisse mais, e de que a partir daquele momento ninguém era responsável por nada, porque se não tinha, de fato, essa aprovação daquelas agressões, eles estavam ok para todo mundo. Então, acabou fazendo com que essas vítimas também perdessem ali a humanidade, né? Porque a dor vira um símbolo, vira discurso, mas não é reconhecida como dor de pessoas reais, é só como um mito ali, uma coisa que poderia ter acontecido. E aí perde a chance de construir uma identidade verdadeira, porque hoje muito se fala sobre negros conseguirem espaços, e hoje de fato tem muitas pessoas negras que ocupam espaços ali de luta, mas elas lutam muito mais que outras pessoas para conseguir estar naquele espaço e continuar se mantendo naquele espaço, porque elas são atacadas diariamente em redes sociais, pessoalmente ali, né, fisicamente. Trabalhando, a pessoa está até crianças. Eu queria dar um foco também nos povos indígenas, né? Porque eu acho que a dor deles também é muito oculta e também até hoje é muito desrespeitada, porque quando há aquelas discussões em congresso, em reuniões, sempre vão falar sobre o desmatamento, sobre a exploração da floresta, mas nunca tem um indígena lá para ser ouvido, um indígena que vive. Então ali, a dor daquele indígena, ela está sendo oculta, ela está sendo violentada, só que ao mesmo tempo está sendo romantizada, porque o indígena, ele só é ligado com a terra e com a natureza. Se a gente destruir, ou eles vão migrar para outro local, ou eles vão reconstruir. Então eu acho que o indígena até hoje, ele sofre muito com essa dor que vem do passado, uma dor também pode ser que foi herdada pela fábula das três raças, e ao mesmo tempo que ele sofre, isso acaba sendo oculto, porque ninguém, na maioria das publicações de redes sociais, a gente não vê o indígena mostrando sua casa destruída pelo desmatamento, mas vê o indígena plantando uma árvore, cuidando de uma horta. Exatamente, essa imagem que a mídia vende, que o indígena ele é ligado só à natureza, faz com que pessoas, quando sabem que povos indígenas possuem tecnologia dentro de suas aldeias, são reprimidas, são atacadas, são diminuídas, como se eles não pudessem também viver do hoje, como se eles tivessem que viver constantemente no passado que evolui, né? Então existe essa ideia romântica de povos indígenas, de povos negros, que da raça negra, e o negro é algo forte. Voltando assim nessa romantização. O Brasil, ele perde, né, com isso, transformando a dor em algo bonito,
que ele perde? Quando a gente fala assim, romantizar, quando a gente fala que o brasileiro sofre, mas é alegre, o negro é forte, é resistente, a gente pode dizer que ali perde a vontade, o valor de lutar pelas desigualdades que esse povo sofreu e ainda sofre. Então a gente perde uma dor, novamente, uma dor histórica, aquela dor antepassada, aquela dor que foi sofrida e que até hoje acontece sim uma violência, acontece sim um racismo, um preconceito. Só que esse romantismo, o indígena aguenta tudo, o negro aguenta tudo, o brasileiro consegue aguentar tudo, as pessoas acabam perdendo esse poder de lutar pelo melhor, pela igualdade. E perde também a voz, porque quando a gente fala que essa romantização existe um silêncio sobre o racismo, sobre os preconceitos. E é uma forma de violência, querendo ou não, e uma das mais estruturadas no Brasil. Porque o silêncio, ele legitima o comportamento racista, ele perde as injustiças que sejam percebidas por outras pessoas e também mantém privilégios intactos, que ainda hoje lutam, né? Pessoas lutam para poder ser desconstruídas. E aí nós temos até que Darcy Ribeiro, ele foi um antropólogo porque veio essa ideia de tentar ser desconstruída, né? Ao dizer que o povo brasileiro é lindo. Porém, ele foi construído sobre uma grande tragédia colonial e que muitas das vezes ela não é conhecida, porque a miscigenação ela apaga essa questão, não apagou de fato a violência, mas foi romantizada. Né? Ela não apagou a violência, marcou a formação social, mas continua sendo romantizada porque deixa de ser falada. E o silêncio ele não é neutro. O silêncio, de fato, ou você está ali concordando, ou você guarda o seu pensamento para si. Mas ao você silenciar a sua voz, você permite que essa violência continue sendo reproduzida dentro de escolas, dentro de sua casa, dentro de igrejas e assim por diante. Outro autor que a gente estava falando, que eu lembrei, foi o autor da Mata, onde ele fala que o principal ponto crítico do Brasil, um dos principais, né, a desigualdade. E o Brasil, o que ele gosta de fazer? Ele gosta de fazer os seus subordinados escondidos. Então é justamente isso que a Lara falou, que você falou, essa invisibilidade, tornar invisível essa dor com o quê? Uma narrativa romântica, uma narrativa harmônica, que é o que muitos autores daquela época da fala, né, século XIX, até século XX ou mais, traziam e comentavam, e usavam isso como desculpa para continuar toda a desigualdade, todas as crueldades, todos os preconceitos. Essa romantização, segundo Floresta Fernandes, ele diz que esse mito da meritocracia, essa romantização, impede que o Brasil evolua, né? Impede que o Brasil reconheça, de fato, o próprio racismo que existe, até porque ainda essa questão da romantização faz com que pessoas falem assim, mas a gente é um povo misturado, é um povo de vários, gente, e por ser uma mistura, não há racismo, não tem como eu ser racista com uma pessoa se existe essa mistura. Só que quando você permite que falas como essa continuem se repetindo, sendo replicadas, ou que pessoas escutem isso e não possam se defender, você faz com que esse racismo continue sendo construído diariamente. Mas aí o racismo estrutural, né, que vocês fazem propagando durante décadas e décadas e nunca se chega ao fim. Então, meninas, eu agradeço por vocês terem aceitado. E é isso, gente. Muito obrigada por assistirem até aqui e fiquem ligados nos próximos capítulos.